a gente traz um texto para nos ajudar a pensar essa nova forma de ser igreja, essa IPU que tanto amamos, que por ela fomos seduzidos. João capítulo 21. João capítulo 21. A partir do versículo 1 até o 19. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos que subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Seja ela a palavra de vida para nós, palavras edificantes, palavras que nos façam responder positivamente ao Teu chamado sempre. Venha comigo. Amém.
A igreja pode se sentar, queridos. Estamos então, conforme dissemos, reunidos num culto de celebração pelos 45 anos de organização da nossa igreja IPU, nascida em 10 de setembro como FENIP, Federação Nacional de Igrejas Presbiterianas, que em 1983 passa a chamar-se IPU. Certamente, é momento de gratidão a Deus e de reconhecimento dos grandes feitos realizados e também dos desafios enfrentados. Por vezes, navegamos por águas tranquilas e por vezes em ondas turbulentas. Utilizo esta metáfora para lembrar que os primeiros discípulos de Jesus, convidados a participar no anúncio do reino de Deus e de sua justiça, eram pescadores e largaram os barcos na praia para seguir Jesus. É o barco, portanto, símbolo importante na história do cristianismo. Daí seu destaque na logomarca da IPU, cujo aniversário celebramos hoje. Quem estiver com as crianças, quiser fazer um barco, quem sabe um grande barco, é convidado a fazer. Quem está conosco pode olhar a nossa logomarca lá naquele mosaico tão lindo feito pela nossa irmã Anita, para ver o barco na nossa logomarca. Ter o barco na composição de sua logomarca não é privilégio da IPU. Não apenas a IPU tem o barco na sua logomarca. O próprio Conselho Mundial de Igrejas também tem o barco como principal elemento de sua logomarca. O barco, para a igreja cristã, tornou-se o símbolo internacional do movimento ecumênico. Daí, na nossa logomarca, marcar também a nossa característica de uma igreja ecumênica. Igrejas de diversas confissões formam uma só barca, garantida no mar do mundo pela fé em Cristo Jesus, capaz de navegar no meio de muitas tempestades, sempre pronta a oferecer um espaço de salvação a quem está se afogando no meio das injustiças e dos perigos da vida. Estamos então diante da nossa logomarca com o barco e no texto bíblico que lemos também temos ali os discípulos utilizando o seu barco. E o que poderíamos nós, ao pensar no barco, na logomarca da IPU, no texto lido no Evangelho de João, celebrar o nosso aniversário? Dizem que aniversário é dia de pensar na vida. Aniversário como dia de pensar na vida. Por muitas vezes, ao pensar a vida da igreja e também a nossa, temos a tentação de querer voltar ao passado com a famosa frase: no meu tempo era diferente. Quantas reuniões nós fizemos de planejamento estratégico, então, que estamos construindo e já ouvimos essa frase. Ah, mas no meu tempo era diferente. Lá no passado era diferente. E assim, queremos viver o hoje com as emoções do passado. Foi um pouco o que aconteceu lá com Pedro. Depois de tudo o que vivenciou com Jesus, após a sua morte e também já a sua ressurreição, não havia compreendido o que estava acontecendo. Depois de tudo, vou pescar. Vou voltar para o passado. Vou tornar a ser pescador. Afinal, lá naquele tempo, era diferente. Pedro, então, parece que não havia compreendido. Quero viver o passado. Era alguma coisa, talvez, também no seu coração. E as emoções que lá estão? Como se aquilo que o presente oferecesse agora não fizesse sentido. Mas parece que não deu certo. Naquela noite, não pescaram
nada. O passado não voltou. Sim, o passado está lá no passado. O passado não volta mais. É preciso enxergar e viver o presente com os olhos e o coração no presente. E o aprendizado do presente estava em Jesus. Era preciso reconhecer e dar sentido a tudo o que havia sido experimentado a partir do encontro com Jesus, a partir do vivenciado com Jesus lá no presente. Do próprio Jesus, eles ouvem a pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Quando eles retornam para a praia. Agora, vocês são pescadores, têm alguma coisa para comer? Eles não hesitam em responder: não. Afinal, a volta ao passado havia sido frustrante. Ser meramente os pescadores que não havia vivido aqueles 3 anos com Jesus, de nada adiantou. Aquela noite não volta, aquela noite havia sido frustrante. Tinham deixado de ser pescadores de peixes para serem pescadores de gente. O presente agora era esse. Deixem de ser pescadores de peixes e sejam pescadores de gente. Mas parece que nenhuma dessas duas realidades agora se concretizava. Entretanto, sabemos que o experimentado a partir do encontro com Jesus provoca mudanças que são irreversíveis. Não dá mais para viver como se nada tivesse acontecendo e nem tampouco se agarrar ao passado para fugir dos desafios que o presente apresenta. É preciso, então, ousar. É preciso, então, que aqueles pescadores experientes fizessem uma nova experiência, dando ouvidos à voz até de um estranho. Vem cá, vocês não querem jogar a rede um pouquinho ali para a direita? Não, ali está cheio de peixe. Ou seja, não se sabia se aquela pessoa entendia de peixes. E eles, então, depois de uma noite frustrante, ouvem aquela pessoa estranha e atendem ao que ele pede. Acostumados a lançar a rede durante a noite em lugar já conhecido, resolvem lançar as redes durante o dia, mais para a direita, em lugar ainda não experimentado. É preciso experimentar o novo. O passado é bom, mas é preciso ter os olhos no presente e ver o que no presente pode ser feito de bom. E não é que lá estavam os peixes, naquela novidade, naquele novo momento? Não era lá que estavam os peixes? Ousar, queridos, ousar fazer o diferente deu resultado positivo para aqueles pescadores. Como explicar tudo isso? Aí vem a beleza do texto. Quando aquelas redes sai peixe para tudo quanto é lado, olham aquilo depois de uma noite de frustração, e aí a mensagem do amor é que recupera a esperança em quem frustrado se encontrava por uma noite de pesca fracassada. Só o coração aberto ao novo é capaz de detectar. É o Senhor Jesus! Exclama quem? É o Senhor Jesus, disse o discípulo que Jesus amava. Gente, isso é lindo demais. Estavam vários ali. Quando, diante do novo,
da ousadia diante do novo, acontece aquilo que eles precisavam. O discípulo que Jesus amava fala: é o Senhor Jesus. É preciso reconhecer a presença de Deus e a graça do Espírito quando ousamos fazer o novo. Quando ousamos deixar de seguir o mesmo caminho e traçar novos caminhos. Só pode ser Ele o coração do discípulo que amava Jesus revelava. E Pedro, então, com seu jeito intempestivo de ser e cheio de expectativa por um encontro que concretizasse sua intuição, aquela intuição do discípulo amado, lança-se ao mar ao encontro de Jesus. Os demais continuaram em direção à praia dentro do barco. Lá na praia, foram acolhidos pelo amigo que já havia preparado o alimento com peixes assando sobre a brasa e também pão. É Jesus, queridos, sempre se antecipando. É Jesus sempre à frente das nossas necessidades. É a misericórdia de Deus se manifestando em seu Filho. Quando agimos diante do novo, quando ousamos percorrer novos caminhos, Jesus, na graça do Espírito, já se antecipa, abrindo para nós esses novos caminhos. Mas é preciso estar sintonizado com o seu amor. O discípulo que Jesus amava é quem reconhece que aquele estranho que havia dito: lança a rede um pouquinho para a direita, que lá vocês acharão peixes. Foi esse discípulo que exclamou: é o Senhor. É preciso então, queridos, que reconheçamos que os novos caminhos que a igreja percorre, quando em sintonia com a graça do Espírito, há de sempre ser conduzida em amor. Por isso, onde o amor estiver, que lá nós estejamos com os nossos pés fincados. E Pedro, então, vive essa grande experiência de ter, depois do reconhecimento de Jesus, aquele grande momento em que por 3 vezes ele tem que reconhecer o amor de Jesus e tem que declarar o seu amor a Jesus. Portanto, é o amor, o viés principal de toda essa linda trajetória de um barco de uma noite frustrada, de um barco cheio de peixes, de um amigo Jesus antecipando uma pesca frustrada, mesmo depois de chegar os peixes, Jesus já os esperava na praia, assando peixe e também pão. E nesse momento em que Jesus encontra esses discípulos, há ali também um grande ensinamento para nós. No versículo 10, assim que eles chegam na praia, que Jesus já estava assando peixes, Jesus fala assim para eles: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Olha que coisa linda. Jesus antecipa as nossas necessidades, mas Jesus sabe o potencial que nós temos para oferecer, quando também diante do que precisamos, temos algo a oferecer. Jesus reconhecendo o valor daqueles pescadores e dizendo assim: tragam os peixes que vocês acabaram de pescar. Essa é a nossa vida comunitária, essa é a nossa vida de igreja, reconhecendo Jesus, se antecipando às nossas necessidades, mas também valorizando o que cada um na comunidade tem a oferecer
para que cresçamos todos na direção melhor. Agora então, queridos, precisamos nos perguntar a questão de viver o passado no passado. A cada momento nós temos um Cristo que se antecipa às nossas necessidades, que prepara algo para nós, mas que diz assim: neste tempo vocês têm algo a oferecer. Vocês têm algo a oferecer. Tragam o que vocês têm a oferecer. Isso é sinal de que o Senhor Jesus confia na nossa maturidade. Viver no passado é quase que recusar a maturidade. A maturidade nos convida a perceber o tempo, a evolução do tempo e também crescermos diante do tempo. Pode, queridos, a IPU de hoje ser a IPU de 45 anos atrás? Claro que não. Claro que não. Os desafios para uma igreja há 45 anos atrás são os mesmos para hoje? Na sua totalidade, não. Talvez alguns ainda, que a gente não conseguiu ter maturidade para observar. Quando lemos os nossos documentos fundantes, tem hora que eu leio e penso assim: meu Deus, parece que é coisa que está precisando hoje, né? Já precisava naquela época. Talvez uma igreja que estivesse à frente no seu tempo, né? Mas os desafios também vão mudando. O Pedro pescador que Jesus havia chamado para segui-lo há 3 anos atrás, não era o mesmo Pedro que Jesus agora encontrou na praia. Só uma coisa não mudou: o amor de Jesus por Pedro e a confiança nele depositada. Lá no começo era: vem e eu farei de você pescador de gente. Venha comigo. Agora, o chamado continuava a ser: venha comigo. Você tomará conta das minhas ovelhas. Uma coisa não havia mudado: o amor de Jesus por Pedro, a confiança de Jesus em Pedro. Como pode isso? Só a via do amor nos fará compreender. Por isso, as perguntas de Jesus: Pedro, tu me amas? É preciso a via do amor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. O Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo. Venha então comigo, tome conta das minhas ovelhas. Aqui está uma grande chave de leitura do Evangelho e a compreensão da boa nova por ele trazida. Quando o amor se concretiza, o serviço se estabelece. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Faz alguma coisa. Toma conta das minhas ovelhas. Isabel, tu me amas? Faz alguma coisa. Irene, tu me amas? Faz alguma coisa. Portanto, quando o amor se concretiza, o serviço se estabelece. Esse diálogo de Jesus com Pedro nos ensina que não há como proclamar nosso amor a Jesus sem nos colocar ao seu serviço. A todo instante de nossas vidas, Jesus está a nos fazer a mesma pergunta: você me ama? Qual tem sido a nossa resposta? Ela se dá de forma afirmativa, aceitando a missão que ele nos confia de serviço ao seu reino, tal qual confiou a Pedro o cuidado das ovelhas? Por amor a Deus, colocamos-nos a seu serviço incondicionalmente? A história de vida de Pedro e seus companheiros é um retrato. Estudamos na lição dominical hoje o retrato do evangelizador. É um retrato de como a presença de Jesus muda radicalmente
o sentido que damos à vida. Os valores mudam. A prioridade passa a ser o reino de Deus e a sua justiça. Celebrar 45 anos de organização de nossa Igreja Nacional é celebrar 45 anos de história de vida, de pessoas que encontraram sentido novo para a vida, acreditando que o amor a Jesus e serviço ao seu reino de justiça precisam andar juntos, sempre na mesma direção, na perspectiva de que o amor de Jesus há de nos acompanhar em cada passo que dermos. Os passos dados nesses 45 anos possam a eles ser dado continuidade, firmados no amor de Jesus, firmados no serviço a Jesus, na via do nosso amor a Ele e ao seu reino de justiça e paz. Amém.